Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 48 do nosso raio-x da questão. O tema hoje é a parte 2, a segunda parte, continuando a nossa live anterior, o episódio 47, em que estamos abordando o procedimento licitatório da Lei 8666/93. Em especial, estamos dando foco nas fases do procedimento licitatório. Nós já sabemos, vimos na live anterior, episódio 47, que nós temos duas grandes fases. A fase interna, também chamada pré-licitatória ou pré-contratatória, e a fase externa, que é a fase do procedimento licitatório propriamente dito, em que você convoca os particulares possivelmente interessados em disputar a licitação visando a uma futura contratação com o poder público, e aí você vai ter as fases dentro do procedimento externo, ou da grande fase externa, que é a convocação com o instrumento convocatório, a habilitação, julgamento e classificação das propostas, a homologação e a adjudicação. Muito bem. Na live anterior, no episódio 47, nós vimos todos os detalhes da fase interna, a fase pré-licitatória ou pré-contratatória, e vimos as etapas da convocação e da habilitação, com todos os seus detalhes, lá do artigo 27 até o artigo 33 da Lei 8666/93. E hoje a gente faz essa recapitulação para entrar na fase de julgamento e classificação das propostas. Eu já te adianto o seguinte: dentro do procedimento licitatório, as duas fases mais importantes, mais cobradas em concursos públicos nas diversas bancas, são as fases da habilitação e a fase do julgamento. Por quê? Porque elas apresentam o maior volume, a maior quantidade de detalhes técnicos jurídicos e de legislação que podem ser cobrados nas questões de concurso público. Muito bem, vamos colocar aqui a nossa luva para darmos início, valendo aí a nossa esquematização. Muito bem, vamos testar já a nossa caneta mágica. Está aqui, olha, episódio número 48, estamos na parte 2 do procedimento licitatório. Muito bem. Na segunda parte 2, então, procedimento licitatório, vamos colocar aqui, procedimento licitatório, parte 2 que nós estamos. Parte 2. Parte 2. Vamos focar basicamente nas fases. Qual fases? Fases do julgamento e classificação, fase da homologação e a fase da adjudicação. Vamos apagar aqui. Fase da adjudicação no procedimento licitatório. Está aí. Muito bem. Bom, só recapitulando para você se conectar com aquilo que nós desenvolvemos e detalhamos no episódio anterior, o episódio que ainda está no ar, disponível para você assistir no canal do YouTube, que é o episódio número 47. Nós vimos que a chamada fase externa, ela começa com a convocação dos possíveis interessados em disputar aquela licitação para que o licitante vencedor possivelmente seja contratado pelo poder público. Então, a forma de fazer a convocação é mediante a divulgação do edital ou carta convite. Tudo isso recapitulando o que nós vimos na live anterior, no episódio número 47 do nosso raio-x da questão. Depois, prossegue para a fase da habilitação. A habilitação é uma verificação, como nós vimos, é uma verificação dos licitantes.
serão verificadas as condições jurídicas, técnicas, de regularidade fiscal, econômico-financeiras e a questão da proibição de trabalho escravo, a regularidade trabalhista também, dos licitantes. Na habilitação, não se olha para as propostas, não quer saber do preço e nem das especificações técnicas daquilo que o licitante está ofertando, propondo, não é isso. Na habilitação, a administração olha para os licitantes proponentes em si e quer verificar se eles reúnem as condições jurídicas especificadas em lei e no edital, as condições jurídicas mínimas para suportar, para honrar uma contratação com o poder público, caso eles venham a se sagrar vencedor ou vencedores na licitação. E aí a gente avança para a fase de hoje, que é a fase do julgamento. Julgamento e classificação, você vai colocar das propostas. Beleza. Só lembrando que para as licitações cujo valor seja, esse valor aqui mudou. Eu deixei para anotar justamente por isso, porque houve uma atualização. 330 milhões é obrigatória a realização de uma audiência pública antes mesmo de divulgar o instrumento convocatório, que aí no caso obrigatoriamente vai ser o edital, convocando para disputar a licitação. Feito essa recapitulação do que nós analisamos em muito mais detalhes na live anterior, o episódio 47, a gente avança agora para abordarmos a fase, essa fase é uma fase externa do julgamento e classificação das propostas. Quando chega nesse momento, duas coisas precisam ser destacadas. Já exauriu a fase de habilitação, de maneira que não se pode mais classificar ou dar vantagem ao licitante por conta de aspectos de habilitação, a não ser que surjam fatos supervenientes que não foram evidenciados no momento da habilitação, mas que causem um impacto. Por exemplo, se nesse meio tempo a empresa tiver a sua falência decretada. Por exemplo, não detectaram esse problema lá na habilitação e agora já na fase da classificação vem a decretação de falência da empresa licitante, proponente. Aí ela vai ser excluída do certame, claro, por aspectos de habilitação. Mas na fase do julgamento e classificação serão analisadas as propostas, do ponto de vista do valor, sobretudo do valor, e das especificações técnicas conforme aquilo que está dito no projeto básico, projeto executivo e no termo de referência. Projeto básico, projeto executivo, termo de referência, nós detalhamos na live anterior quando falamos da fase interna. Muito bem. E aí, aqui está uma definição que o julgamento das propostas será objetivo, com base em critérios objetivos, todos eles pré-definidos objetivamente no instrumento convocatório, quer no edital, quer na carta convite, quando a licitação for a modalidade convite, conforme os tipos de licitação e critérios definidos no ato convocatório. Ato convocatório é um sinônimo para edital ou carta convite. Ato convocatório é sinônimo de instrumento convocatório da licitação, do certame licitatório. Muito bem. Vale destacar o seguinte: tipos de licitação, tá aqui, ó, tipos de licitação não podem ser confundidos com as modalidades licitatórias. Coloque isso de uma vez por todas na sua memória, no seu arquivo aí mental. Prosseguindo, quais são os tipos de licitação?
Sempre que falar tipo de licitação, você associa a critérios de julgamento. Critérios de julgamento das propostas. Tá aí. E quais são os tipos de licitação previstas ou previstos na Lei 8666/93? Olha aí na tela. Menor preço é um tipo. Melhor técnica é o outro. Olha aí, técnica e preço e o maior lance ou oferta. Primeira coisa que a gente vai colocar: tipos de licitação não se confunde, é diferente de modalidades de licitação. Aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar a live que eu já fiz aqui no canal sobre modalidade de licitação, sem modéstia nenhuma, quem viu pode confirmar, foi uma das lives com conteúdo épico. Mas nós esmiuçamos, esfarelamos todos os detalhes das modalidades de licitação. E trouxemos um material de apoio, uma planilha detalhada que é digna de ser colado no quarto, lá no espelho diário para você sempre revisar. Bacana. Professor, mas eu não vi esse episódio e tal. Calma, esse aí vai ser mais um dos episódios que vão estar disponíveis lá para acesso ilimitado na comunidade. Aguarde um momento. Então, tipos de licitação são diferentes de modalidades de licitação. Quais são as modalidades? Você pode anotar aí o artigo 22, em matéria de modalidades de licitação, artigo 22 da Lei 8666/93. Quais são as modalidades? Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. E na Lei 10.520 tem o pregão. Tudo bem em relação a isso? Bacana. Então, esses são os critérios de julgamento ou tipo de licitação. O que você vai anotar? A banca Sebrasp adora esta informação que eu vou explicitar para você agora. Você vai colocar assim, ó. Nem todo tipo de licitação é cabível, é admitido para toda modalidade licitatória. Gravem essa frase emblemática. Nem todo tipo de licitação, quando fala tipo de licitação, você entende menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Então, nem todo tipo de licitação é cabível para toda modalidade licitatória. E quando fala modalidade licitatória, você entende automaticamente comigo: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e o pregão que está na Lei 10.520. São as modalidades licitatórias. Tudo bem? Então, o que nós estamos falando na verdade? O que estamos dizendo com essa frase? O que ela significa? Então, a gente está associando o todo tipo, né, o tipo de licitação com a modalidade. É assim, olha. É assim, olha. A modalidade menor preço, ela não pode ser utilizada em leilão. Leilão só admite maior lance ou oferta. Então vejam, a modalidade licitatória leilão
não admite o tipo menor preço, não admite o tipo licitatório melhor técnica e não admite técnica e preço. Entendeu por isso? Bacana. Quando a gente for tratar da modalidade licitatória concurso, cuidado, a modalidade licitatória concurso absolutamente não tem nada a ver com o concurso público para provimento de cargos efetivos. É o concurso que nós disputamos. Então, quando se faz uma licitação na modalidade concurso, modalidade licitatória, você só pode utilizar melhor técnica. Jamais pensar em menor preço para a modalidade licitatória concurso. Perceberam por que nem toda modalidade licitatória admite todos os tipos ou critérios de julgamento? Entenderam isso? Agora você deveria me perguntar, deixa eu até ver aqui no chat se não tem essa pergunta. Beleza. Você poderia me perguntar o seguinte: professor, existe alguma modalidade licitatória que admite todos os tipos de licitação? A resposta é sim. A resposta é sim. Olha só. Então, qual foi a pergunta que eu propus? Qual foi a pergunta? Existe alguma modalidade licitatória que admite todos os tipos de licitação? Óbvio, né? Eu só estou fazendo essa pergunta e só estou propondo esta pergunta e dando tanta ênfase porque é uma das armadilhas que os examinadores gostam de apresentar a você, especialmente o Sebrasp, mas não só ele. VUNESP, FCC, FGV são mestres em trabalhar com essa lógica. E aí a resposta que nós temos para essa pergunta é sim. Sim. Existe uma modalidade licitatória que admite todos os tipos de licitação, ou seja, você pode usar menor preço, melhor técnica, técnica e preço, até maior lance e oferta. Qual é? É a concorrência. É a concorrência. Professor, agora eu fiquei intrigado. Quando é que eu posso usar a modalidade concorrência combinada com o tipo de licitação maior lance ou oferta? Se você acompanhou o meu episódio do raio-x da questão em que nós abordamos as modalidades licitatórias, certamente você vai se lembrar da ênfase que eu dei para o seguinte fato. Em regra, na maioria absoluta das vezes, quando o poder público quer alienar, quer vender um imóvel, apartamento, casa, terreno, área rural, quando o poder público quer alienar, quer vender uma área imobiliária, um imóvel, ele deve usar a modalidade licitatória concorrência. Então, isso está dito no artigo 23, parágrafo 3º, 23, parágrafo 3º da Lei 8666/93. E se a administração está querendo vender, os lances, as propostas que virão nos envelopes lacrados para essa concorrência serão julgados pelo critério do maior lance, maior proposta, maior valor. Vai sagrar-se vencedor da licitação na modalidade concorrência para a venda de um imóvel público aquela proposta que tiver o maior valor. Então, ela vai ser classificada com base no maior valor. Então,
proposta classificada vencedora, primeira colocada, o maior valor, segundo maior valor, terceiro maior valor. Então vai ser maior lance ou oferta. Na verdade, vai ser a maior oferta que vai sagrar-se vencedora numa licitação na modalidade de concorrência para a venda, a alienação de imóvel. Se liga nesse detalhe. Bacana? Quando eu falo que o estudo que a gente faz é principalmente revisão, mas com aprofundamento, esse detalhe que eu acabei de destacar para vocês, esse aprofundamento. É ir nos detalhes, nas filigranas da legislação, não porque eu quero, mas porque eu sei que muitas questões de provas de concurso de várias bancas focam esse detalhe. Vocês vão se encontrar as questões por aí. Beleza. Então, tá aí este detalhe. Lembrando que a modalidade licitatória pregão, nos termos da Lei 10.520, só admite o tipo de licitação menor preço. Se a modalidade licitatória é pregão, não tenha dúvida, não tem o que pensar. O tipo de licitação, o critério de julgamento a ser aplicado é o menor preço e não tem exceção. Avançando. Ainda em matéria de tipos de licitação. Tipos de licitação. Diz o seguinte: quando se tratar de bens e serviços de informática, ou seja, o órgão, a entidade, o poder público, quer seja poder público federal, estadual, distrital, municipal, ele deseja fazer uma licitação para contratar a aquisição de bens e ou serviços de informática. Aí, a Lei 8666/93 fala que é obrigatória a modalidade técnica e preço. Qual é o destaque que eu vou fazer? Quando o objeto a ser licitado, for bens e serviços de informática, quais são as modalidades? Modalidades. A gente fala modalidades, nem complementa, modalidade licitatória. A gente fala só modalidades, que a gente já tem uma certa intimidade. Quais são as modalidades? Vamos botar aqui a interrogação. Aqui pode ser utilizado o quê? Pode ser utilizado a concorrência. Aí o que vai prevalecer é a estimativa, o valor orçado. Modalidades. Pode ser a tomada de preço. Se for a contratação de algo muito pequeno, um buchichozinho de informática, meia dúzia de mouse, uma tela de computador em que o valor não vai extrapolar os limites do convite, pode ser a modalidade de convite. A doutrina esmagadora, jurisprudência dos tribunais de contas, jurisprudência do STJ, entende que para a aquisição de bens e serviços de informática, se eles forem padronizáveis, é possível pregão também. Pregão também. Só que aí a gente precisa complementar um detalhe. Qual é? Nos termos da Lei 8666/93, se o gestor público responsável por fazer as licitações, se ele optar por fazer concorrência, ou tomada de preço, ou convite, se ele optar por uma dessas três, obrigatoriamente ele vai ter de utilizar o tipo, técnica e preço. Se vai fazer a licitação para a aquisição de bens e serviços de informática nos termos da Lei 8666, é porque vai usar ou concorrência, ou tomada de preço, ou convite. Então, se o enunciado ou a questão diz que é nos termos da Lei 8666 para contratar a aquisição de bens e serviços de informática, não tenha dúvida.
o tipo de licitação, o critério de julgamento só pode ser técnica e preço. Agora, se for utilizar a modalidade pregão, se ele falar nos termos da Lei 10.520, com base na modalidade pregão, aí vai ser sempre menor preço. Fácil de compreender isso aí? A licitação para contratação e aquisição de bens e serviços de informática pode ser feita por 4 modalidades: ou concorrência, ou tomada de preço, ou convite. Se for qualquer uma dessas três modalidades, o critério de julgamento, o tipo de licitação aplicado nessas 3 modalidades para adquirir bens e serviços de informática necessariamente tem que ser o critério técnica e preço. Agora, é possível adotar a modalidade de licitação pregão para adquirir bens e serviços de informática. Se adotar o pregão, não tem discussão. O tipo de licitação, o critério de julgamento vai ser menor preço. Assunto encerrado. Tudo bem em relação a isso? Prosseguindo. E aí, olha o destaque. Os tipos de licitação, melhor técnica ou técnica e preço, serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. A Lei 8666/93 estabelece, determina que os tipos de licitação, os critérios de julgamento, melhor técnica ou técnica e preço, exclusivamente vão ser utilizados para contratação de serviços de natureza intelectual. Professor, mas quais são os serviços de natureza intelectual? Que serviços são esses? Onde eles estão? Simples. É só você dar uma lida no artigo 13 da Lei 8666/93. São os serviços técnicos profissionais. Serviços que demandam uma atividade cognitivo-intelectual para se entregar o resultado. Uma consultoria, um projeto básico, um projeto executivo, uma análise, uma perícia contábil, todos serviços que demandam uma atividade fundamental de natureza cognitivo-intelectual especializada em áreas de formação para entregar o resultado. Então, o resultado de um parecer, o resultado de uma perícia, o resultado de um projeto básico teve como ação preliminar uma atividade técnico-profissional, cognitivo-intelectual de alguém habilitado com aqueles conhecimentos para produzir aquele resultado. Simples assim. Beleza. Vamos continuar. Olha, se eventualmente você conhece alguém ou você mesmo tem interesse em disputar concursos para tribunais de contas ou para analista de tribunais, área administração, ou especialmente o cargo de administrador, a gente pega esses conhecimentos que eu já estou detalhando e aprofundando e a gente aprofunda e detalha a potência de 10. Quem vai para o Tribunal de Contas da União tem de ter um conhecimento refinadíssimo de licitações e contratos. Não se preocupe, vai chegar um concurso desse, eu estou doido para preparar aí uma equipe para enfrentar esses TCUs da vida. Como funciona? Beleza, prosseguindo. Olha só. A gente vai agora fazer mais um destaque. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço podem ser usados excepcionalmente para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto, majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada. Tudo isso aqui é conjugação do texto da lei com as interpretações e jurisprudências predominantes, especialmente do Tribunal de Contas da União. Mas veja, então,
Primeiro detalhe, a gente começou falando que a aquisição de bens e serviços de informática nas modalidades chamadas comuns, concorrência, tomada de preço, convite, obrigatoriamente técnica e preço. Aí a gente foi para o segundo item. Os tipos, os critérios, melhor técnica, técnica e preço, serão utilizados exclusivamente ou preponderantemente para atividade de natureza intelectual. Agora, essa regra ali, ela contém uma exceção. Olha aqui, olha. Os critérios de melhor técnica e preço podem ser usados excepcionalmente, não é o comum, não é o frequente, não é o usual, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviço. Mas aí tem que ser de grande vulto. Majoritariamente dependente de tecnologia sofisticada. Então, nessa hipótese aqui, nós temos dois requisitos. Primeiro deles, grande vulto. A própria Lei 8666/93 define textualmente o que se entende por grande vulto. Ela diz, quando você tem uma contratação maior ou igual a 25 vezes 3,3 milhões, que é o maior valor limite para a modalidade de concorrência. Então você multiplica 25 vezes 3,3 milhões. Quando a licitação for desse valor ou maior que isso, ela é considerada de grande vulto. E aí ela já poderia se encaixar nesse terceiro item, desde que preencha o segundo requisito, que é o quê? Que é tecnologia sofisticada. Isso me faz lembrar, o que é tecnologia sofisticada? Me faz lembrar daquela música do Rapa, que ele fala um bom chá para curar a azia. Todas as ciências de baixa tecnologia. Então, o uso de chá para curar a azia é uma, entre aspas, ciência de baixa tecnologia. Não é que não funcione, mas é diferente de ciência aplicada nos medicamentos alopáticos de alta performance de tecnologia química ou biofarmacêutica, beleza? Então aqui não é a exigência de qualquer tecnologia, é de nítida sofisticação nessa tecnologia. Então hoje em dia o que seria? Inteligência artificial, robótica e outros aspectos de sofisticada tecnologia. Então conjugado esses dois fatores, você vai poder usar melhor técnica ou técnica e preço, mesmo não sendo um objeto que demanda atividade intelectual. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Prosseguindo. E aí a gente entra num dos aspectos mais importantes. É a desclassificação das propostas. Desclassificação das propostas absolutamente não se confunde com inabilitação dos licitantes. Inabilitação dos licitantes, primeiro, acontece na fase anterior, a fase da habilitação.
Segundo, inabilitação do licitantes decorre de problemas com as condições do próprio licitante. Não tem nada a ver com sua proposta técnica ou de valor. E quais são essas condições que estarão desconformes? Aquelas que nós detalhamos na live anterior, episódio 47, que estão descritas nos artigos 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, que trata da fase da habilitação. Em especial dos artigos 27 a 31 da Lei 8666/93. Beleza. E a desclassificação das propostas tem a ver com a inadequação técnica ou de preço da proposta feita pelo licitante que já foi habilitado e justamente por isso a sua proposta está sendo analisada. Por quê? Porque o licitante que for inabilitado, a sua proposta jamais será sequer aberta. Ela será sequer lida. O licitante que for inabilitado na fase de habilitação, fase anterior, a sua proposta sequer será lida. Não será considerada de forma alguma. Beleza. Antes de avançar, eu quero dizer o seguinte para você. Existe um fenômeno que é chamado o seguinte, vamos colocar aqui, ele aparece bastante em prova. Ele é chamado de licitação fracassada. Caramba, uma coisa forte, né? Licitação fracassada, isso é uma fracassada. E essa expressão remete a um conceito jurídico-administrativo pertinente a licitações. Essa expressão, licitação fracassada, é completamente distinta da expressão licitação deserta. Licitação deserta, o que é? Divulga-se um instrumento convocatório, que em regra é o edital, mas pode ser a carta convite. Divulga-se um instrumento convocatório. No próprio instrumento convocatório é estabelecido um prazo para que os possíveis interessados apresentem suas propostas para julgamento. Se este prazo dado para a apresentação das propostas, se esse prazo se exaurir e ninguém, absolutamente ninguém, oferecer proposta, nós estamos diante de uma licitação deserta. Pega a ideia de deserto? Essa nomenclatura vem da doutrina. Deserto é assim, ó, você está naquele monte de areia, você olha para onde a vista alcançar e só tem você, areia por todos os lados, mais ninguém. Está um deserto. Fala assim, você chega numa festa e diz assim, isso aqui está um deserto. Você tem ninguém. Não apareceu ninguém. Isso é licitação deserta. Professor, o que faz numa situação como essa? A lei determina que você tem de repetir o procedimento licitatório, divulgar novamente o instrumento convocatório, a não ser que, comprovadamente, a repetição do procedimento licitatório vá demorar demais e vá prejudicar o interesse público. Se comprovadamente não der para repetir, no caso da deserta, aí vai se encaixar numa das hipóteses de licitação dispensável, lá do artigo 24 da Lei 8666/93. Nós ainda vamos ter um episódio, ou alguns episódios, para tratar a inexigibilidade e a dispensa de licitação. Fiquem tranquilos. Agora, o que é a licitação fracassada? É assim, olha, foi divulgado o instrumento convocatório, que é o edital ou pode ser a carta convite. Dentro do prazo fixado no próprio instrumento convocatório, vários interessados ofertaram as suas propostas. E aí, ao final, ou 100% foi inabilitado,
ou 100% teve a proposta desclassificada, ou uma coisa e outra. O fato é que, ou por inabilitação ou por desclassificação das propostas, nenhum dos proponentes, nenhum dos licitantes remanesceu como vencedor. Nenhum licitante ou nenhuma das propostas se mostrou apta a chegar à etapa final da licitação. Aí você tem a licitação fracassada. Ela teve disputa, houve interessados, mas não logrou aquilo que se busca com a licitação, que é escolher uma proposta mais vantajosa para o poder público. Todos foram inabilitados ou todos foram desclassificados. Neste caso aqui, da fracassada, a administração, no caso da fracassada, a administração poderá, é algo discricionário, ela poderá aplicar o que está no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8666/93. Isso para o caso de fracassada. Para o caso de deserta, faz o quê? Regra, repete o procedimento. Exceção, se comprovadamente não for possível repetir o procedimento licitatório no caso da licitação deserta, enquadra-se justificadamente, comprovadamente, enquadra-se numa hipótese prevista lá na licitação dispensável, artigo 24 da 8666. Agora, no caso de licitação fracassada, o que vai acontecer? A administração pode reabrir um prazo de 8 dias úteis, que no caso da modalidade convite serão 3 dias úteis, para que os licitantes regularizem ou a sua condição de habilitação ou a especificação da proposta. Abre uma outra oportunidade. Só que só vão poder regularizar as propostas aqueles que já estavam no certame e foram inabilitados ou desclassificados. Aqueles que não entraram na disputa desde o primeiro momento, eles não podem ofertar proposta nessa fase. E se mesmo assim não der resultado positivo, a administração vai ter que repetir o procedimento licitatório. E se não der para repetir o procedimento licitatório, porque vai prejudicar, vai atrasar demais, aí licitação dispensável. Tudo bem? O fato é que na licitação fracassada ainda existe essa oportunidade, essa discricionariedade para reabrir o prazo para corrigir ou propostas ou habilitação. Vamos avançar. E aí a gente destaca o seguinte: não atendimento às exigências contidas na licitação. Essa é uma primeira causa de desclassificação das propostas. A exigência que estava no edital de licitação, lá no termo de referência anexo, era automóvel sedã preto 4 portas. A proposta veio automóvel hatch 2 portas branco. Não adianta o licitante falar, não, mas eu posso entregar o preto, não, o 4 portas. Acabou. Ou seja, a proposta dele está em desacordo com a especificação contida no edital, lá no projeto básico, projeto executivo ou no termo de referência. Beleza. Próxima causa de desclassificação. A gente entra aqui nos preços excessivos acima do valor do mercado. Aqui é o caso de proposta superfaturada. O legislador foi omisso em estabelecer qual seria o percentual que seria considerado manifestamente superfaturado ou acima do mercado, se é 10% acima.
Lembra que na fase interna, aquilo que nós vimos no episódio 47, episódio esse que ainda está no ar, se você não viu, você ainda pode ver no canal, episódio 47, você viu que lá na fase interna tem uma fase que é chamada de cotação de preço, formando uma planilha de preço, para você ter uma noção da média de mercado. Então suponhamos que nessa pesquisa de preço, a média de mercado ficou em R$100. E aí a proposta veio 135, está 35% acima. Não há um critério objetivo para se definir o que é o que não é superfaturamento. Isso vai se formando jurisprudência caso a caso. Mas pela jurisprudência do TCU, qualquer coisa acima de 30% acende um sinal de alerta. Não que necessariamente vai ser já superfaturado, mas já aciona um sinal de alerta para um possível superfaturamento. Mas existem situações, existem ramos do mercado que 10% acima já é superfaturamento. Porque os preços são muito acirrados e muito próximos, como itens muito baratos, como caneta. Então, normalmente, uma diferença desse patamar poderia, né, ser considerado superfaturamento. E preços manifestamente inexequíveis. Isso aqui costuma aparecer com frequência em prova. Porque você vai ter de perguntar e a legislação responde e a questão quer saber de você o que é. De onde eu tirei esse acento naquele E ali? Meu pai amado. Vamos apagar aqui, pronto. O que é proposta manifestamente inexequível? O que é uma proposta manifestamente inexequível? Olha, isso aqui está evidenciado no artigo 48, parágrafo 1º da Lei 8666/93. Está evidenciado aí. Olha o que diz o texto da lei. Consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço, ou seja, isso é para o caso de licitação do tipo menor preço. Então, para você aferir o critério de manifestamente inexequível, ele só é aferível em licitações do tipo menor preço. Se for outro tipo, já não dá para aferir o manifestamente inexequível. Menor preço para obras ou serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Quais são esses valores? A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado. E o outro é valor orçado. Pela mãe do guarda. Vamos interpretar isso aí. Posta aí nos comentários aí no chat quem entendeu e interpretou adequadamente esse dispositivo. Coloca aí. Porque se todo mundo tiver entendido, eu não vou nem explicar o que é. Presta bem atenção. Primeiro de tudo, vamos supor
que lá na fase interna foi feito um orçamento do objeto, que pode ser a obra ou serviço de engenharia, no critério no tipo menor preço, foi orçado num valor de, vamos supor, um valor de 200. Esse é o valor orçado, vamos colocar ele aqui. O valor orçado pela administração, 200. E aí suponhamos que vieram as propostas. Uma proposta foi 260. Uma outra proposta foi 190. Uma outra proposta foi 145. Uma outra proposta foi 240. Uma outra proposta foi de 180. Uma outra proposta que veio no certame licitatório foi 300. E uma outra proposta foi 160. Vou pegar a minha calculadora, porque sou formado em Direito, está aqui a calculadora, vamos somar isso aqui. Me ajudem aí. Ajudem aí. O que é que vai fazer? Quem sabe faz ao vivo. Não traz slidezinho pronto, não. O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado. Beleza. Primeira pergunta. Existe alguma proposta que seja menor que 50% do valor orçado? Ou seja, que seja menor que 100 aqui nesse rol? Não. A nossa menorzinha aqui é 145. Então não vamos eliminar nenhuma. O que que a gente vai fazer? A gente vai somar todas. Olha, 260 mais 190 mais 145 mais 240 mais 180 mais 300 mais 160. E aí a gente vai dividir pela quantidade de itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 7. Chegamos ao valor de 188. 188 é a média aritmética. Beleza. Então, nós já temos o seguinte. A letra A corresponde ao valor de 188, que é a média aritmética das propostas que não sejam inferiores a 50% do valor orçado. E a letra B é o valor orçado. Beleza. Aí ele diz o seguinte, olha, relendo. Manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Qual é o menor? O menor é 200 ou o menor é 180? O menor é 180. Então, a gente vai pegar 188 vezes 0,7, que é 70%. Então, 188 vezes 0,7, ou seja, 131,60. O que que você vai fazer? Você identifica o valor orçado. Está aqui. Primeiro passo. Segundo passo,
você vai até as propostas e verifica se alguma delas é menor que 50% do orçado, ou seja, é menor que 100. Se tiver alguma proposta que seja menor que 100, no nosso exemplo aqui, você não a somaria com as outras para tirar a média aritmética, porque a média aritmética é a média da soma das propostas que sejam acima de 50% do valor orçado. Segundo passo. Então, o segundo passo, o que você faz? Você identifica se não tem alguma proposta que seja menor que 50% do valor orçado. Daí você vai fazer o terceiro passo. Você soma as propostas que sejam acima de 50% do valor orçado, ou seja, acima de 100, você soma e tira a média aritmética. Deu esse valor. Então, a média aritmética foi 188 e o valor orçado ficou 200. Aí, o dispositivo, o artigo, manda você identificar qual é o menor valor. É a letra A ou a letra B? A letra B é 200, a letra A 188. O menor valor é 188. Aí ele diz, agora calcula 70% da menor, da 188, da 131. Aí ele diz, qualquer proposta, nesse meu exemplo, qualquer proposta que seja menor que R$ 131,60, ela seria considerada manifestamente inexequível. No nosso exemplo aqui que eu criei na hora, não tem nenhuma proposta que seja menor que 131. Então, nenhuma delas vai ser desclassificada por ser manifestamente inexequível. Tranquilo? Nós já tivemos questões de concurso anteriores em que exigia do candidato fazer esse cálculo lá na hora da prova, ao vivo e em cores, porque quem sabe faz ao vivo. E eu vou te dizer uma coisa, este cálculo foi pedido num concurso do Senado na prova discursiva. Você tinha que fazer o cálculo num dos cargos lá do Senado, concurso anterior, se não me engano foi 2008, não me lembro bem. Eu tenho certeza, você tinha que fazer esse cálculo e ainda ele pedia que você discorra sobre como identificar a proposta manifestamente inexequível com esses valores. Ele dizia que o Senado teve que fazer uma licitação para a reforma dos gabinetes. E aí dava X propostas. E ele pedia para você descrever na redação como é que você faria para identificar ou não eventual proposta manifestamente inexequível e qual seria a vencedora. No nosso caso aqui, a vencedora seria essa, 145, porque ela não foi desclassificada. Isso caiu numa prova discursiva do concurso do Senado Federal. Olha a bucha. Sabe quantos tiraram uma nota próximo, um pouquinho acima de 50% de 5 nessa redação? Raros. Não chegou a preencher os dedos de uma mão. Foi uma pedrada. E o cargo não era privativo de bacharel em direito. Era para engenheiros, se eu não me engano. Então, fiquem atentos. Sem dúvida nenhuma, era para engenheiros. Inclusive, uma das candidatas aprovadas, se ela estiver me ouvindo, ela pode confirmar isso aí, foi uma das candidatas para a qual eu fiz o recurso da prova dela. Recurso da prova discursiva. E ela é servidora do Senado hoje. Se eventualmente vir isso aí, ela pode confirmar essa minha história verídica. Tudo bem? Beleza. Vamos avançar. Ainda no tocante à desclassificação das propostas, nós vamos destacar o seguinte. É vedada a estipulação de limites mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação aos preços de referência, abaixo dos quais as propostas seriam automaticamente desclassificadas. Ou seja, não pode colocar no edital um parâmetro mínimo. Ele dizer assim, olha, o valor orçado é 100.
Aí ele diz, tudo no edital, tudo que for abaixo de 70 está automaticamente desclassificado. O Tribunal de Contas da União diz que, em sua jurisprudência, que é vedado estabelecer isso no edital. O edital faz o orçamento, mas ele não pode estabelecer este parâmetro mínimo para a desclassificação da proposta, para que seja a proposta manifestamente inexequível, porque a lei já define isso, como nós acabamos de ver. E aí, a gente vai abordar agora o tópico referente à validade das propostas. Por quanto tempo o licitante vai ter de sustentar a sua proposta? Quanto tempo ela vale? No caso da concorrência, da tomada de preço e do convite, são 60 dias a contar da apresentação. Lembrando que a apresentação da proposta se dá lá antes da fase da habilitação ainda. Qual é o prazo da validade da proposta no caso do pregão? Também 60 dias, se outro maior ou menor não estiver fixado no edital. Aqui na concorrência tomada de preço convite, o edital não pode fixar prazo menor. No pregão, pode fixar maior ou menor. Lei 10.520 de 2002. E aí, no caso de empate entre propostas, algo que é muito cobrado em prova também. Como realizar o desempate. Como realizar o desempate no certame licitatório? Olha, a legislação, não é a lei, é a legislação, em várias leis, estabelece quais são os critérios, a sequência de critérios que devem ser utilizados para tentar desempatar as propostas. Então, o primeiro deles, a aplicação da Lei Complementar 123 para microempresa e empresa de pequeno porte. Tem aqui os chamados limites de 10% e 5% para pregão. Então, como é que funciona? Como é que funciona isso aí? Como é que funciona isso aí? Vamos adotar o seguinte. Como é que funciona isso aí? Olha, vamos colocar essa tela em branco aqui. Vamos supor que tenha ocorrido o seguinte cenário. Olha, aqui estão as chamadas empresas normais. Eu coloquei entre aspas, para diferenciá-las da microempresa, ME, e da empresa de pequeno porte. O que a Lei Complementar número 123, que é o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelece no tocante a favorecimento das microempresas e empresas de pequeno porte? Isso que eu estou tratando aqui está nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 2006. E aí suponhamos que o cenário foi o seguinte. Olha, nós tivemos aqui 100, foi a proposta mais baixa do certame. Ou seja, houve um certame licitatório e entraram na disputa empresas normais
e pelo menos uma ou mais EPPs ou MS. Microempresas, empresas de pequeno porte. Depois que foram abertos os envelopes com as propostas, ou foram reveladas as propostas, nós tivemos o seguinte resultado: 100, 103, 105, 108, 110, 115, 116, 120. Essas são as propostas de empresas normais. E da EPP-ME, nós tivemos 104, 106, 108, 109, 110, 112, 117 e assim por diante. O que a Lei Complementar 123 diz? Diz o seguinte: se a menor proposta num certame em que concorreram empresas normais e empresas de pequeno porte e microempresas, se a menor proposta apresentada for de uma empresa normal, eu devo verificar quais foram as propostas das EPPs ou MS. E entre elas, microempresa e empresa de pequeno porte, entre elas não há diferenciação, elas se equivalem. Ele diz: todas as propostas de até 10% acima, 10% acima de quem? Acima de uma proposta de uma empresa normal que seja menor. Ele diz: todas essas propostas aí, elas são consideradas empate técnico. Estão tecnicamente empatadas. E estando empatadas, a prerrogativa que a Lei Complementar 123 de 2006 confere é a seguinte: o responsável pela licitação deverá, é obrigatório, deverá chamar a EPP ou ME, autora dessa proposta, e perguntar: você cobre, você iguala a proposta vencedora de 100? Se ele falar não, tá fora. Aí eu vou para o próximo. Você iguala, cobre a proposta vencedora? Se ele falar sim, ele já é declarado o vencedor da licitação, pronto, morreu o assunto. Então o que vai acontecer? Na ordem crescente dos valores das propostas, consideradas tecnicamente empatadas, vão sendo chamados um por um e vão sendo perguntados: você cobre a proposta menor da empresa normal? O primeiro que cobrir, pronto, ele já é declarado vencedor do certame. Se todos eles ou se nenhum deles cobrir a proposta, ela se mantém vencedora. As empresas normais não podem falar mais nada. Quem pode ainda fazer uma cobertura, uma contraproposta para cobrir aquela, para igualar o valor, são essas aqui. E esse percentual de até 10 vai para até 5% se a modalidade licitatória for pregão. Se for qualquer outra modalidade licitatória, o empate técnico é até 10% acima da menor proposta de uma empresa normal. Se a modalidade licitatória for o pregão, o empate técnico é até 5% acima da menor proposta de uma empresa normal. E aí o resto. Aí você vai me dizer assim: professor, mas suponhamos que tivesse duas EPPs ou MS com valor de 108. E aí a primeira não cobriu, a segunda não cobriu, chegou entre elas. Qual delas vai ter a preferência para cobrir o valor? Será feito um sorteio. Se tiver duas ou mais EPPs ou MS com o mesmo valor e em condições de empate técnico, entre elas, qual vai ter a preferência se elas estão com o mesmo valor? É feito um sorteio, nos termos do artigo
45, parágrafo 2º da Lei 8666/93. Aplica-se por analogia o sorteio do artigo 45, parágrafo 2º da Lei 8666/93. Pegaram isso aí? Eu recomendo fortemente você fazer uma leitura desses dois artigos da Lei Complementar número 123, porque eles têm alto impacto nas licitações e nesse critério de desempate. Então, esse é o primeiro. Mas suponhamos que o empate não ocorreu envolvendo EPP-ME com empresa normal. Então, está aqui o resumo do que a gente viu lá, né? Se esse critério não funcionou, a gente vai para o segundo critério. Esse segundo critério é o que está no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8666. Aqui, este é para empate real. O que é empate real? Dois ou mais licitantes com propostas idênticas, mesmo valor. E aqui, o empate é só quando é proposta de valor, só menor preço. Como é que se resolve? Primeira coisa, favorece os produzidos no país. Duas empresas estão com propostas empatadas, empate real, só que uma delas fornece produtos ou serviços produzidos no país, a outra produtos importados. Será declarada vencedora aquela que produz no país, no Brasil. Agora, e se esse critério não resolver? Porque ou as duas estão importando produtos ou as duas estão fabricando aqui. Aí vai para o segundo critério. Então, a gente tinha, esse foi o primeiro, não resolveu, vai para o segundo. Dentro da segunda regra, né? Primeira regra, segunda regra de desempate. Os produzidos ou prestados. Olha, produzidos significa só para bens, não vale para serviços. Até me corrigindo aí. Agora, quando fala produzidos ou prestados, vale para bens e para serviços, por empresas brasileiras. Então, se duas ou mais estão empatadas, uma delas é empresa brasileira, a outra é empresa internacional, estrangeira, será declarada vencedora a empresa brasileira. Mas depois que elas já estão empatadas, mesmo valor. Até empatar, não há preferência entre elas. Prosseguindo. Terceiro critério. Se o segundo critério não funcionou, vai para o terceiro. Produzidos é para bens, prestados para serviços, por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no país. Ou seja, empresas que estejam investindo no desenvolvimento tecnológico, na inovação, que tenha departamento de inovação dentro do país. Não precisa ser um produto ou serviço resultante dessa inovação. Basta que ela tenha um processo contínuo, um departamento, um centro de pesquisa buscando inovação, buscando desenvolvimento tecnológico. Agora, e se nem a primeira regra e nem a segunda resolveram o empate? Aí vem o seguinte: se após a aplicação dos critérios de desempate anteriores, primeiro e segundo lá, duas ou mais propostas continuarem empatadas, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados. Então, todos que disputaram a licitação, não só os que estão empatados, todos serão convocados para dar a publicidade. Então, aqui será feito o sorteio. Eu já havia mencionado, né? Mas está aí para você, artigo 45, parágrafo 2º, de qual lei? Lei 8666/93. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido aquelas regras anteriores, a classificação será obrigatoriamente por sorteio em ato público em que serão convocados todos os licitantes serão convocados e não só os que estão empatados. Mas é claro que o sorteio será feito só entre os que estão empatados. Simples assim. E aí, nós encerramos a fase do julgamento de classificação. Um deles vai ser classificado como o vencedor
e aí vai para a fase da homologação. A fase da homologação é uma fase de controle. Um controle de juridicidade. O que é o controle da juridicidade? É verificar se todos os atos do procedimento licitatório até aquele momento estão de acordo com as leis, com a Constituição, com as regras do edital e com os princípios. Então, leis, edital, Constituição e princípios. Então, vejam lá, a homologação é ato que ratifica, né, que confirma ou não todo o procedimento licitatório e confere aos atos praticados a aprovação para que produzam os efeitos jurídicos necessários. Então, essa é a fase de homologação. Quem faz? Quem faz? A autoridade superior do órgão ou entidade. Normalmente, a autoridade superior, a autoridade máxima do órgão ou entidade que está promovendo a licitação. Se alguma coisa não estiver de acordo e for algo corrigível, ele vai mandar corrigir, voltar para a comissão de licitação para corrigir. Se for um vício insanável, uma nulidade absoluta, ele vai determinar a anulação de todo o procedimento licitatório. E aí, a última fase do procedimento licitatório é a fase da adjudicação. Que fase é essa? A adjudicação, olha o que diz. É ato pelo qual a administração atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação. O que é isso? Em outras palavras, ela vai dizer, você é o vencedor, eu estou adjudicando, e isso significa que, se eu for convocar para contratar, eu, a administração, estou obrigado a convocar você, a dar preferência a você para ser contratado. Então, está aí a fase da adjudicação. Simples assim. Atenção para jurisprudência do TCU. Não se admite a recusa do adjudicatário em celebrar o contrato para o qual se candidatou, sob pena de sanções previstas em leis. No entanto, a convocação fora do prazo de 60 dias da data da apresentação das propostas, sem que tenha havido prorrogação expressa do referido prazo por parte das licitantes, as libera de compromissos assumidos anteriormente. Ou seja, se ele for convocado no prazo de 60 dias, contado da data em que ele apresentou a proposta lá, e ele se recusar a contratar, ele sofrerá as punições do artigo 87 da Lei 8666/93. Agora, extrapolou o prazo dos 60 dias, e caso esse prazo não tenha sido prorrogado, que pode ser prorrogado uma única vez por mais 60 dias, se não tivesse sido prorrogado e a administração convocou depois, caso o licitante vencedor adjudicado se recuse a contratar, ele não será punido. Simples assim. Trouxe aqui 3 questõezinhas marotas para a gente avaliar como funciona. Primeira questão é uma questão IBFC 2020, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O enunciado diz, segundo a Lei 8666/93, e o que são consideradas etapas da fase licitatória e licitação, assinale a alternativa incorreta. E aí ele diz assim, olha, são consideradas etapas da fase externa. A audiência pública, nós deixamos bem claro, a audiência pública é, olha, o que são e o que são consideradas etapas da fase externa de uma licitação. Olha, aí ele tem audiência pública, edital de habilitação, classificação, homologação, inventário. Olha,
Fase externa é tudo aquilo que envolve o público, que dá conhecimento. A habilitação, aliás, a audiência pública, quando ela é exigida, já é fase externa, mas aí você tem edital e habilitação, fase interna, classificação e julgamento, fase externa. Agora, inventário não existe como fase licitatória nenhuma. Um gabarito, letra E. Simples. Então vejam, naqueles casos em que é exigida a audiência pública, ela já é considerada fase externa. Por quê? Porque já há o envolvimento da coletividade na licitação que vai ser feita. Próxima questão, questão 2, banca Contemax Motherfucker, Prefeitura de Aroeiras, Paraíba. No que se refere à habilitação nas licitações, é incorreto afirmar que se exigirão dos interessados exclusivamente documentação relativa a... Aí tem habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista. Olha, por eliminação, a incorreta é essa regularidade fiscal, porque a lei não estabelece quais são os documentos que vão comprovar a regularidade fiscal. São as normas fiscais, dos procedimentos fiscais, que dizem que são a certidão negativa, como nós vimos no episódio anterior, 47, e a certidão positiva com efeito negativo. Então, esse aqui não tem a indicação exata dos documentos, conforme você pode ver lá na Lei 8666/93. E uma última questão marota que a gente trouxe aqui, FUNRIO 2018, Câmara de São João do Meriti, Rio de Janeiro, avalie com base no artigo 43 da 8666 se a licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Então, essa questão aqui ela é emblemática porque ela resume o passo a passo do procedimento. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? A abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação. Então, depois que foi feita a convocação, recebidas as propostas em envelopes lacrados, vai para a abertura do envelope de habilitação. Próximo passo. Devolução dos envelopes fechados, lacrados, aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que tenha havido recurso ou após a denegação dos recursos. Deixa eu te explicar uma coisa. A própria Lei 8666/93 expressamente diz que os licitantes oferecerão suas propostas em, no mínimo, 2 envelopes. Um envelope lacrado, cerrado, contendo a proposta técnica e preço. E o outro envelope vai ter a documentação necessária para a habilitação. O primeiro envelope, contendo a proposta em si, ele vai ficar lacrado, trancado no cofre, não pode ser aberto antes, para ser aberto na presença de todos lá na audiência de julgamento e classificação. E aí antes abre-se o envelope com a documentação. Aqueles licitantes que forem inabilitados vão pegar lá no cofre o envelope lacrado com a proposta dele e vão entregar o envelope lacrado, vai para a sua casa. Então, esse é o item 2. Tá ok, tá correto também. 3. Vai ser feito o seguinte. Aí o próximo passo, abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados. Então, só abre envelope com proposta daqueles que já foram habilitados. Os inabilitados pegam o seu envelope com a proposta e vão para casa. Desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou seja,
passou o prazo para recorrer da inabilitação, exauriu, ou tenha havido desistência expressa ou após julgamento dos recursos interpostos, lá da fase de habilitação. Tá ok também. Próximo passo, olha que questão gigante lá da FUNRIO. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, senão ela vai ser desclassificada, nós já vimos isso. E conforme o caso, com os preços concernentes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, se não é superfaturado ou se não é manifestamente inexequível. Ou ainda com os constantes do sistema de registro de preço, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Perfeito. Qual é o próximo passo? Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constante do edital. Beleza. E o último passo, deliberação da autoridade competente quanto à homologação e à adjudicação. Perfeito. Gabarito, letra E. Está aqui. Com isso, estou até estafado. Com isso, nós finalizamos essa live, episódio 48, que é a segunda parte desse tema cascudo, mas um tema muito importante para a prova, que é o tema do procedimento licitatório, em que nós focamos nas fases interna e externa do certame licitatório. Tudo bem? Então, vale a pena você revisar, tem até domingo para isso, os vídeos vão ficar no ar até domingo, reler o seu material, de repente rever o vídeo, acompanhando aí no seu material, ainda que na velocidade 2x, rever os episódios 47 e 48, porque essa, sem dúvida nenhuma, eu já tinha avisado, é um conteúdo, é uma matéria muito árdua, são muitos detalhes, então é preciso realmente um estudo para você ver se não deixou passar nenhum detalhe e colocar no seu material de revisão. Muito bem, matéria tão dura que não tem nem dúvida. Seja como for, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Amanhã nós temos mais um episódio, episódio 49. Lembrando que essa semana, mais uma vitória, vamos completar 50 episódios do nosso Raio-X da Questão. Deveríamos fazer um bolo de comemoração, né? Assim, se não fosse a pandemia. Então, agradeço a vocês mais uma vez a participação. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Se tiver algum comentário, comente lá abaixo dos vídeos. E se acharem interessante, por favor, recomendem aos amigos, inimigos, aquelas pessoas que estão estudando. Comentem aí e compartilhem esse meu trabalho aí com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, bom descanso para vocês. A gente encerra aqui mais um episódio de conteúdo épico, né? Conteúdo cascudo de direito administrativo, especialmente no tocante a licitações públicas. Tchau, obrigado.